Amém. Salmo 33. Salmo 33, versículo 6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Se a gente vai ver o versículo 1, ele fala desse motivo que nós temos para nos regozijar nesse Senhor que fez todas as coisas. Versículo 1. Não. Os justos exultam no Senhor, o desejo dos retos é louvar a Deus. Esse Deus criador, esse Deus que nos fez. Uma coisa que eu gostei muito de cantar com as crianças quando ministrava, celebrava junto com eles, aquela música que pergunta quem fez. Alguém já cantou essa música alguma vez? Já? Então quem vai fazer a coreografia do interrogação aqui? Cícero, vem? Você faz? Mas é bem fácil a coreografia. Ó. Você faz uma interrogação assim e faz o pontinho. Então seria quem fez? Juntos, vamos? Quem fez? E aí a gente vai, a primeira parte a gente fala as lindas estrelas. Então a gente faz aqui as lindas estrelas, certo? Na segunda parte a gente fala do mar azul. As crianças gostavam que a gente fazia o mar azul e fazia a onda no final para a gente, tá bom? Pode fazer o tichuá se quiser. Aí depois faz a terceira parte, as aves que voam, e o quarto, você e eu. Depois a... Rick, ajuda aí de novo, que eu fiz besteira aqui. E depois, na quinta estrofe, a gente junta tudo. Quem fez as lindas estrelas, o mar azul, as aves que voam, e você e eu, tá bom? A gente vai cantar em pé para fazer o gesto ou não? Vamos? Aí bom que aponta para o outro. Quem fez as lindas estrelas, as lindas estrelas, as lindas estrelas? Quem fez as lindas estrelas? Deus nosso Pai. Quem fez o mar azul? O mar azul, o mar azul. Quem fez o mar azul? Foi Deus nosso Pai. Quem fez as aves que voam? As aves que voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Deus nosso Pai. Quem fez as lindas estrelas? O mar azul. Você, oxi. As aves que voam. Já esqueci, então vamos. Quem fez as lindas estrelas? O mar azul, as aves que voam. Quem fez? Você e eu. Deus nosso Pai. Papai, a verdade é que toda a criação declara a glória do Senhor. Fala da glória do Senhor e fala do Senhor. Fala desse Deus amoroso que cuida de nós. O Senhor cuida de nós, Senhor, quando bate aquele sol bem quente e às vezes a gente até reclama do calor. O Senhor cuida de nós quando manda a chuva na hora certa para fazer com que as plantas cresçam, nasçam. Paizinho, até na geada, Senhor, que
Às vezes algumas pessoas reclamam, o pessoal do sul glorifica o Senhor pela geada que faz polir as frutas. Obrigado, papai, pelo esse cuidado de ter tudo acontecendo direitinho e na hora certa, em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, aos seus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do seu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Obrigado, papai. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar
sempre está. El Elyon, outro igual não há, não há, não. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jiré, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há, não há, não. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar, tudo governar, tudo governar. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu,
fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Papai, Senhor, todas as coisas exaltam o nome do Senhor. E nós exaltamos também, Senhor. Nós te exaltamos. Nós adoramos o Senhor. Senhor, porque nós temos certeza, Senhor, e isso toca no nosso coração todos os dias. O Senhor criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus
Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Papai, nós queremos honrar o Senhor, papai, com as nossas vidas completamente rendidas ao Senhor. Então, papai, nós nos preparamos agora para ouvir o Senhor, papai, para que aprendamos, Senhor, ser como Jesus e assim honrar o Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Santo possa plantar, Senhor Deus, em nós, plantar nos nossos corações, plantar, Senhor Deus, nas nossas mentes, Senhor, essa verdade, Pai querido, para que nós possamos cumprir o propósito, esse propósito maravilhoso do Senhor para a nossa vida, e que a nossa vida, cada momento, cada minuto, cada segundo, Senhor Deus, da nossa vida, seja de fato vivido para louvar, para engrandecer o Teu santo nome. Deus, coloca no nosso coração alegria, verdadeiro gozo, Senhor Deus, em servir ao Senhor. Pai querido, verdadeira alegria, Senhor Deus, em cada vez que nós percebemos a grandiosidade que é poder viver para cumprir esse propósito, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Seja bem-vindo, doce Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Fala conosco, fala aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor Deus, através da oração, através, Senhor Deus, do louvor, como o Senhor tem falado, continua falando conosco. Fala, Senhor Deus, através das intervenções que o Senhor quiser fazer. No nome do Senhor Jesus, Pai, fala do jeito que o Senhor quiser, mas fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, Deus. Amém, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Hildo. Obrigado pelo microfone aqui também. Conceição, tudo bem? Deus abençoe. Hã? Obrigado. Acho que eu faço menos bagunça aqui atrás, né? Obrigado, PH. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei boa noite, Conceição, então boa noite para o resto também, para todos os outros, para o resto, para todos os outros. Aí, viu aí, Conceição? Que bênção. Irmãos, vamos abrir de novo aí em Gênesis capítulo 1. Antes eu queria perguntar, tem algum dos pastores aqui presentes, tem alguma coisa aí queimando no coração, desejoso de falar para a igreja? Se tiver, pode ficar à vontade, seja agora, seja antes da mensagem, no lugar da mensagem, chega após a mensagem, fique à vontade, tá? Se ao longo da mensagem você tiver também pensar em alguma coisa e de repente Deus colocar no seu coração um desejo de ministrar a ceia, algum dos pastores aqui, pode ficar à vontade. Às vezes Deus dá um texto enquanto a gente está aqui,
é um pensamento, tá bom? Deus fala através de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós estivemos meditando na semana passada, em cima desse texto aí, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, primeira parte do versículo que diz, no princípio, Deus, né? O texto todo é no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas esse começo do versículo, como nós temos dito, ele é um pressuposto para que o restante seja verdade. A gente tem muita convicção, de fato, da existência de Deus, para daí a gente poder entender que Deus, de fato, é o sujeito que pratica essa ação do verbo aí, que é a criação. Toda oração a gente vê que tem o quê? Tem um sujeito e tem um verbo que está praticando a ação desse sujeito e às vezes tem um complemento e às vezes não. E aqui está dizendo o quê? Que Deus criou. E quem cria alguma coisa, e Deus criou o quê? Diz que ele criou tudo. Os céus e a terra, portanto, tudo que existe aí, foi ele que criou. Então, peraí, mas eu tenho que saber, esse sujeito existe? Porque se ele não existir, essa frase é mentirosa. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente já tem que parar aqui. E como eu disse na semana passada, e quero fazer hoje aqui de novo, a gente tem que fechar a Bíblia nessa hora para se perguntar. Mas vem cá, eu realmente acredito que Deus existe? Porque se eu acredito que Deus existe, então eu de fato vai fazer sentido todo o restante para mim. Se eu não acreditar na possibilidade de Deus existir, então nada do restante da Bíblia, de todo esse livro gigante aqui, não adianta eu lê-lo, se de fato eu não acreditar que ele é verdade. E essa primeira afirmação já é de cara mais intrigante, que ele foi quem criou todas as coisas, o que inclui eu e você. E aí, justamente como a gente pensou na semana passada, nessa pergunta, qual a relevância de eu saber e definir para mim se Deus existe ou se Deus não existe? Se não a única, mas a principal relevância que eu vejo é justamente porque, se Deus existe, como esse salmo aí está dizendo, Salmo 53:1, né? A gente não leu ele na semana passada. Ele diz aí que diz o insensato, há uma versão que diz o tolo no seu coração, ou diz o tolo para si mesmo, né? No seu íntimo. Não há Deus. Uma outra versão vai dizer, não existe Deus. Corrompem-se por causa disso, o tolo, justamente esse insensato, corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Por que o tolo faz isso? Porque o insensato faz isso? Porque justamente ele aceita essa mentira no coração dele de que Deus não existe. E quando a gente cogita, então, diz assim, cara, eu vou comprar essa ideia de que Deus não existe e vou viver a minha vida como se Deus não existisse ou como Deus não existindo. Qual o resultado disso? Eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Se eu for obra do acaso, ninguém tem nada que tomar contas de mim, eu não tenho ninguém para quem prestar contas, se eu sou obra do acaso. Agora, se de fato Deus existe, como a Bíblia diz que existe, e se de fato Ele que foi quem me criou, como a Bíblia diz que me criou, e como essa música que a gente cantou diz, e Ele criou tudo com um propósito, diz para louvor do Senhor, para louvor da sua glória, se isso é verdade, então eu preciso fazer o quê? Cara, diante de um Deus tão grande desse, que fez uma obra tão magnífica, inclusive eu e você fazemos parte disso, e somos algo extraordinário dessa criação, então eu preciso realmente cumprir esse propósito da minha vida. Como eu brinquei na semana passada, eu falei, porque se ele não existe, então a ideia é, deixa a vida me levar, deixa a vida leva eu, como Martinho. Acho que Martinho da Vila, eu acho que canta, né? Zeca Pagodinho, acho que até falei errado no domingo passado, né? Zeca Pagodinho que canta, é verdade. Então, porque se é isso, então eu vou viver minha vida irresponsavelmente, e é onde então vai cair justamente nisso. Agora, se realmente Deus existe, eu tenho então que parar tudo e dizer, opa, então, o que eu estou fazendo nessa vida? Qual o propósito dela? Porque não dá para a gente cogitar que um ser inteligente como Deus, como quem tenha criado tudo isso, em tendo criado, tenha criado sem propósito nenhum. Não dá para a gente cogitar isso. Tudo que a gente cria com propósito. Quem criou o computador, cria com propósito. Quem criou a escrita, cria com propósito. Quem criou o telefone, cria com propósito. Quem criou o celular, os sistemas operacionais, os aplicativos, tudo cria com propósito. Quem cria roupa, cria com propósito. Então, eu não posso conceber a ideia, se até nós, tudo que nós criamos com propósito, imagina um ser
da magnitude de Deus, tendo criado tudo como isso que existe, se ele faria sem propósito? Para mim não faz o menor sentido. Então a gente precisa de buscar se conceber que Deus existe, em seguida saber então o quê? Quem é esse Deus então que criou tudo, e em descobrindo quem é esse Deus, ir atrás para saber qual é o propósito, perguntar para ele, por que foi então que você me fez? E aí nós vimos na semana passada ali 4 obstáculos, normalmente muito comuns, justamente para a gente poder ter a prova que de fato Deus existe, para a gente realmente não ter na nossa mente, no nosso intelecto, dúvida nenhuma de que Deus existe. Nós vimos ali alguns obstáculos e apresentamos na semana passada algumas respostas, algumas soluções para que a gente possa resolver esses obstáculos aí, ou como lidar com esses obstáculos inicialmente apresentados. Mas nós concluímos justamente dizendo que nessa diferença entre a prova, aliás, concluímos em um determinado momento, entre a prova e o indício. E nós dissemos justamente que o quê? E a doutora Conceição está aqui hoje, né, que é minha colega estagiária de Direito, e justamente sabe dessa questão, que a prova, meu colega também, doutor Francisco, está aqui hoje, e meu irmão, falei, doutor Francisco, estão falando do direito, né? Então, também conhecem bem justamente isso, essa coisa das provas e dos indícios, e como nós dissemos na semana passada, indício também é prova. Só que o indício, ele faz parte de você está investigando provas sobre um determinado fato. Então, você tem um conjunto de provas que pode realmente provar aquele fato, mas você pode também ter alguns fatos que, uma vez provados, te levam a acreditar, a deduzir um outro fato. Então, o indício é uma prova que ela não é ainda a prova do que você está procurando, do que você está pesquisando, do que você está investigando. Mas é uma prova que mostra, puxa, tudo indica que é isso. Eu estou procurando um suspeito, olha, tudo indica que é o Wildon, né? E aí eu venho, tem mais uma prova, olha, puxa vida, com essa aqui realmente, caramba, tudo parece indicar que é o Wildon. Tem mais uma prova e eu disse, rapaz, nossa, tem 95% de chance aqui de ser o Wildon. Mas eu posso realmente bater o martelo com uma prova que é 95% de chance, ou um conjunto de provas, e dizer foi o Wildon, e condenar o Wilton naquilo? Não, não posso. Porque se existe 5% de chance de não ser, existe 5% de chance de eu cometer uma injustiça se eu condeno o Wilton. Então, como não tem possibilidade da gente provar definitiva e cabalmente que Deus existe, como nós estávamos justamente meditando, porque a nossa mente não vai alcançar, dissemos que o fato da nossa mente não alcançar Deus muito mais depõe a favor da existência dele do que contra a existência dele, porque se Deus coubesse na nossa cabeça, ele seria pequeno demais para ser Deus, criador de todas essas coisas e criador da minha cabeça. Então, o pressuposto dele ser Deus é ele não caber na minha cabeça. Então, como ele não cabe na minha cabeça, eu tenho que resistir à ideia de que um dia eu vou conseguir a prova de que Deus existe. A minha mente nunca vai provar que Deus existe. Outras partes minhas, como a gente começou lá a trabalhar, vai realmente ter essa prova, mas a minha mente não vai poder ter essa prova de que Deus existe. Então, a gente vai ter que justamente focar o quê? Para efeito de admitir ou não a possibilidade de Deus existir, partir para saber qual é o Deus das tantas religiões que se apresentam como sendo o Deus verdadeiro, criador de tudo, e atrás, então, desse Deus, para que eu possa perguntar para ele, então, qual é o propósito da minha vida. Eu vou fazer o quê? Trabalhar com base nos indícios. Tem situações que tranquilamente vão dizer para nós, seres humanos inteligentes que somos, que não tem nenhum sentido, não tem lógica que não exista um Deus. E aí, justamente hoje, eu queria detalhar um pouco mais com vocês isso aí, ao invés do que eu prometi na semana passada, eu queria a gente detalhar um pouco mais. E aí, na semana que vem, sim, acho que pode passar para outra tela. Na semana que vem, aí, PH, obrigado. Na semana que vem, então, sim, a gente deve trabalhar aquelas questões lá sobre as fases desse conhecimento de Deus, que passam sim pela mente, mas elas vão para muito além da nossa capacidade cognitiva, diz respeito a um relacionamento com Deus, né? E aí eu faria uma afirmação para vocês, olha esse carro aí, esse Nissan, sem fazer propaganda, né? Merchandise aí, diga, acredite, esse Nissan sempre existiu. Se eu disser para você que ele sempre existiu, você vai acreditar? Vamos supor que ele estivesse aqui hoje, eu digo assim, gente, esse carro aqui top. E aí, eu vou falar característica que tem em todos os carros, hein, para não dizer que eu estou fazendo propaganda de Nissan.
Esse carro aqui, olha, ele tem um motor, né, ele tem um sistema que move, ele dá partida, você põe um combustível, você carrega ali e você acelera e você vai virando aqui para os lugares. Ele tem uma conexão que você pode ligar o celular nele e você pode ver vídeo, tem um GPS que vai te mostrando e te guiando pelos lugares. Cara, você coloca ali um tanque de combustível, você roda ali 400 quilômetros, roda 600 quilômetros ali tranquilamente, sabe? Só de vez em quando que você tem que pôr água, poder refrigerar e, claro, periodicamente tem que fazer manutenções, gastar uma grana aí. Mas, assim, o carro em si, com esses pneus, com tudo que ele tem, ele sempre existiu. Ninguém criou ele. Você acreditaria numa coisa dessa? Tem alguma chance de você acreditar que um carro desse, que é bonito, é colorido, tem funcionalidade, nitidamente tem um propósito, que é de levar pessoas para lugares, né? Tem alguma chance de alguém de nós acreditar? Doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Tem alguma chance de a gente acreditar que esse carro sempre existiu? De verdade, tem? Na nossa inteligência, tem? Não tem, né? Então, realmente, já que não tem, eu tenho que contar a verdade para vocês. PH, próxima tela, por favor. A verdade, vocês me pegaram no pulo, então, de fato, esse carro nem sempre existiu. Como é que surgiu esse carro? Existia um ferro velho de carros em um determinado lugar, e lá nesse ferro velho tinha todas as peças desse Nissan lá, misturado com esse monte de carro lá, tinha uma parte de um, de outro, mas tinha as peças do Nissan ali. Tinha, inclusive, um galão de combustível, tinha um outro galão lá de tinta, daquela cor que a gente viu lá, que eu não vou arriscar o nome dela, que eu vou errar, e tinha uma chave lá jogada, e assim, tinha uns pneus, mas estava tudo bagunçado ali, e de repente o que aconteceu? Olha o que aconteceu, solta o vídeo aí para a gente ver. Passa ali um furacão nesse ferro velho ali e começa a girar aquele troço. E olha a ideia sem ter ideia, né? Um tornado ali, um furacão, como que é? Esse troço ficou girando lá num ferro velho daquele ali, gira, e sacode, vai para um lado, e peça vai para um lado, e peça vai para o outro, e sacode. E de repente, então, quando termina, justamente o que aparece ali? O vídeo travou, aparece justamente esse Nissan, e o vídeo voltou a correr ali. Essa é a ideia, né? Ó, de repente, então, quando aparece, ele foi cortado ali, mas ele aparece justamente o Nissan, porque ele voltou para a tela anterior, mas era o final ali. O que pode ter a ideia, não dá certo ali. Mas, agora vocês entenderam que esse Nissan, e vocês tinham razão, ele não tinha sempre existido. Entendeu por que foi? Agora faz sentido para você, né? Porque, poxa, as peças já estavam todas lá, não apareceu do nada. Né? E ele não sempre existiu. Claro que eu estava contando uma mentira para vocês. Agora não faz sentido de ter sido aí esse tornado que passa ali no ferro velho, sacode, e as peças, de repente, elas vão se juntando no lugar, e a tinta que estava ali, ela vai girando em cima daquelas peças que estão ali, ele toma essa cor, o pneu toma o lugar dele, a roda o lugar dele, e de repente esse carro saiu desse lugar. Agora faz sentido, não faz? Porque as peças já estavam todas ali, não é? E realmente aquilo chacoalha tudo, mexe tudo, e cara, coincidências acontecem. Acontece ou não acontece coincidência? Só que nem tanto, né? Acontece, mas nesse caso nem tanto. Então, realmente, vocês me pegaram no pulo de novo, não tem o menor sentido que essa teoria minha para surgimento desse Nissan fosse crível para vocês. Põe o outro vídeo, então, para mim, que agora eu vou ter que contar a verdade para o pessoal, Wildon. Deu tilt ali? Essa fábrica que a gente está vendo aqui é da Nissan, lá no Japão, e ela é 100% automatizada. A produção do carro é feita somente por robôs. Imagina que vocês estão vendo esse vídeo aqui, quando você vai ver uma ou outra pessoa, de seres humanos, ignora as pessoas que vocês estão vendo, tá bom? Dos carros. Então a gente vê que tem bastante robôs espalhados pelo chão de fábrica. Então a gente está vendo aqui a instalação das portas, que normalmente é feita por pessoas, né, o alinhamento, e aqui no caso dessa fábrica é feito por robôs. A gente está vendo como que os robôs colocam as portas, parafusando as portas, as dobradiças. Agora a gente vai ver como que é o processo de selante, né?
Os carros hoje em dia usam bastante pode colas colocar no ele seu duas vezes processo e de tirar o som fabricação. para mim, por favor. E Aí também não dá são não, né, robôs Wilson? que Aí não dá aplicam não. Aí esses não dá para selantes. acelerar não, né? Porque ele foi baixado, tá bom. Então a gente está vendo aí o teto, né? Tem uns 7 minutos do carro, esse vídeo aí. colando Olha que no interessante teto como do é que carro. surgiu esse Nissan. Hoje em dia na toda a verdade. lateral do carro, aquela lateral estampada com o desenho do veículo, ela também é colada ao monobloco. Então não é só o teto. Então a gente está vendo esse processo aqui, todo automatizado. E o carro ele vai caminhando na linha de montagem. Então cada processo, robôs fazem outro tipo de intervenção. Aqui a gente está vendo tipo um polimento do assoalho do carro. Eu não entendi muito bem por que esse processo, deve ser para tinta aderir melhor. Então aqui a gente está vendo a instalação dos para-choques. Então o para-choque dianteiro está sendo instalado também por um braço robótico. Então hoje em dia todo um alinhamento dessa peça é feita por robôs. Também é um processo que é feito por seres humanos em muitas fábricas pelo mundo, né? E aqui no Japão está sendo feita por robôs também. Normalmente a mini frente vem toda montada, ela já fica pronta na lateral da linha de montagem e aí vai uma pessoa lá com a ajuda de um braço robótico e instala a mini frente, a linha e parafusa. Aqui nessa fábrica da Nissan não, são robôs quem fazem esse processo. Então a gente estava vendo como que coloca o para-choque. Agora o processo de pintura aqui não é novidade usar robôs, né? Praticamente todas as fábricas de veículos no planeta hoje usam robôs para pintar. Então aqui, um padrão, né? Então a gente está vendo os robôs pintando o carro. Depois o processo de pintura é feito o envernizamento. Então são 3 processos, né? O primeiro é aquela pintura anticorrosiva, depois vem a pintura do veículo e depois o verniz. Então a gente está vendo os processos. Abrindo o capô ali para pintar por dentro do cofre. E o carro ele vai caminhando pela linha de montagem. Então, tá bom aí, Wildon. Então pode só deixar ele no mudo mesmo aí para mim. Mudo dá, né? O vídeo tem aí uns 8 minutos, salvo engano. Mas então, esse aí agora é a verdade, né? Só que uma parte da verdade. Aquele Nissan que vocês viram lá e que eu tentei pregar uma mentira para vocês, na verdade ele foi feito nessa fábrica aí. Essa fábrica sempre existiu, não foi ninguém que criou ela e ela tem um sistema de computadores lá e que já está com esse desenho daquele Nissan, e já tem todos os comandos lá para essas máquinas que também sempre existiram, para elas irem então fazendo nos momentos apropriados o movimento correto para poder fazer essa montagem desse carro. E claro, eles na verdade ali não está sendo fabricado, embora o nome ali seja fábrica, mas ela está fazendo ali uma linha de montagem, né? As peças já estão todas, então essas peças sim, elas sempre existiram, né? E aí os robôs vão lá e pegam a peça no lugar que ela já está programada e que não foi ninguém que programou, alguém inteligente que fez, e ele vai montando e de repente saiu aquele Nissan ali. É porque o Japão realmente é extraordinário, é longe, é lá do outro lado do mundo e tal, mas essa fábrica então, todo mundo até hoje, ninguém provou que alguém que fez ela, tudo indica que ela realmente sempre tenha existido e que não foi resultado de um ser inteligente, nem que tenha idealizado ela, nem estruturado ela ali, nem trabalhado programas de computador para ela fazer esse carro. Está explicado agora por que aquele carro lá, o Nissan, existe? Agora, convincente a explicação? Não? Continua sendo desafiar a inteligência de vocês, né? Porque não tem realmente como, por mais que realmente o processo é muito interessante, bonito, mas dizer que esses robôs sempre existiram para poder montar e dizer que não precisa de um programa de computador feito por uma mente muito inteligente e cada braço desse de computador também projetado e construído ali por alguém com investimento tecnológico muito grande, investimento financeiro muito grande e acúmulo, na verdade, de conhecimento de gerações e gerações. O ser humano tem essa capacidade de passar conhecimento de geração para geração e aí depois de investimentos aí de gerações para gerações, tanto em conhecimento quanto em tecnologia, e aí de outras, inclusive de concorrentes, que você vai pegando desse conhecimento. Muito dessa tecnologia é tecnologia, inclusive, de guerra, onde se investe ali bilhões e bilhões de dinheiro, e uma vez lá
depois essas tecnologias vêm para ser usadas também na indústria e tal. Então, essa é a verdade, a gente não dá para desafiar a nossa inteligência e brincar como eu brinquei nenhuma dessas versões aí, certo? Passa o próximo slide, por favor, Wildon. Então, assim, realmente, aquilo lá foi uma brincadeira que eu fiz. Mas essa fábrica, na verdade, de todo jeito, a gente vai ver uma sequência. Teve alguém que fez a fábrica, né? Teve uma pessoa inteligente que pegou um conhecimento de um outro, tem a tecnologia aplicada e tudo ali, mas você vem ali, vai fazendo um movimento para trás, tudo bem, mas quem criou esse chip? Foi não sei quem. Quem criou esse braço? Foi, mas de onde veio? Vem daqui. Aí a teoria que justamente é a ideia, né? A lógica diz que todo efeito tem uma causa, então isso aqui é um efeito, você diz, o que causou isso aqui? Foi isso. Aí você vem, mas e essa causa lá? Quem que causou essa causa? Ou seja, ela é efeito também de alguma coisa. Aí você descobre então, e aí vai, tudo bem, mas e esse agora? Quem foi que causou isso? Sempre você tem algo que tem que causado algo, a nossa mente pensa assim, né? Porque nada pode ter sempre existido quando eu tentei plantar na cabeça de vocês, não é isso? Por isso que um dos motivos da gente não conceber a ideia é por causa desse princípio, que é o princípio das causalidades, ou o princípio da causa e efeito. Para todo efeito corresponde uma causa, e toda causa, ela desemboca em um efeito. E aí, realmente, ali a gente vê a explosão que mostra a primeira, lá no início de tudo, como é que realmente tudo aconteceu. Foi uma explosão que aconteceu, e aí, de repente, as coisas foram evoluindo também por uma coincidência, não dá para a gente fugir da coincidência, né, doutor? E aí, solta aí para a gente o vídeo, por favor, Wildon. Mas essa é a explicação lógica, agora sim, enfim, uma explicação lógica para as coisas que existem, incluindo a fábrica, incluindo aquele carro da Nissan, né? Presta bem atenção no início aí. Até que, enfim, uma explicação lógica, né, para tudo, como é que existe, como é que tudo começou, né? Alguém tem ainda algum questionamento? Eu estou com a Bíblia fechada, é o que eu falei, a gente precisa fechar a Bíblia e trabalhar isso só do ponto de vista da inteligência. Não estou falando sobre Bíblia, mas agora é convincente, agora é lógico como tudo aconteceu ali, está tudo, né? Tá tudo explicado, agora está provado que Deus não existe, que Deus não precisa existir para que tudo que exista tenha existido, agora faz tudo sentido, não é? Por quê? Exatamente. O iníciozinho do vídeo lá, ele começa o quê? Com uma explosão. É um pontinho lá no início do vídeo que vai... Ainda é um efeito. Essa explosão é um efeito. Ela não é causa por si só. Ela não é uma causa originária. Vai continuar perguntando. Beleza. Por enquanto, tá bom. Só te fazer mais uma pergunta. E essa explosão? Quem causou? Os elementos para que essa explosão pudesse acontecer. As leis da física, da química, para que aquela explosão ali acontecesse. Né? Então,
realmente a minha explicação ainda não foi convincente para vocês, né? Vamos falar de uma outra máquina aqui, que aí eu faria agora sim, o carro não, que o carro é muito sofisticado, né? Mas na verdade eu faria, como muitos procuram fazer, essa afirmação agora para o ser humano, né? É uma máquina também ali e vem a fabricação, na verdade a fabricação dela não. Ali, esse aí tem áudio, tá, Wilton? Coloca para mim, por favor. Não, ainda não, quando for. É porque aquela hora estava sem. Então vamos ver esse vídeo aqui, que fala dessa máquina extraordinária. Ele é bem pequenininho, 1 minutinho só. E essa máquina extraordinária aí, ela sempre existiu também, ó. Não há nada mais familiar ou misterioso. Nada mais impressionante em seu modo de agir. Nada cuja mecânica seja tão maravilhosa, cujos sentidos sejam tão apurados e cuja habilidade de compreensão seja tão assombrosa. Em uma fantástica viagem durante um só dia, estudaremos a fundo os milagres rotineiros do corpo humano. Hoje é um dia comum, mas extraordinário na vida da incrível máquina humana. Essa é a chamada de um programa, deixa lá no slide para mim, essa é uma chamada de um programa que aconteceu há alguns anos, do National Geographic, onde ele ia fazer uma série de vídeos sobre o corpo humano, como essa máquina extraordinária que ela é. Então esse é apenas o chamado do vídeo. Deixa lá no slide para mim, por favor. E eu fico perdido da minha cabeça, não me ajuda, vocês sabem, vocês que já me conhecem, eu tenho que dar uma olhada ali. Volta aí, por favor. Então, esse está cortado lá embaixo, né? Tinha alguma coisa escrita lá embaixo, eu acho. Não, é nesse daí. Tá ali, né? Passa esse outro aí para mim também, Wilton, por favor. Ainda nessa ideia de como é a incrível máquina humana, é o outro chamado desse National Geographic também. Aliás, não. Ali é o nome que eu estou sugerindo para vocês, para depois vocês verem no YouTube lá essa sequência, tá? Do National Geographic. Mas ali tem esse outro vídeo ali também, sobre essa máquina, essa mesma ideia aí do ser humano como uma máquina. Tem. Não tenho certeza. Acho que não. Tem um deles que está sem áudio mesmo. Acho que é esse que está sem áudio. Parece que sim, né? Então, tem algum sentido uma máquina dessa daí? Vocês conhecem alguma coisa que o ser humano já tenha construído que é mais top do que o ser humano? Mais qualidade do que o ser humano? Será que esse foguete aí do Elon Musk que disse que foi, que voltou de ré, será que é mais top do que... Para começar, foi a cabeça de um ser humano que criou, né? Então já não teria como, né?
Se a gente não tem como acreditar que um simples carro, comparado com o corpo humano, ele realmente possa ser resultado do acaso, que não tenha por trás daquele carro uma mente ou várias mentes muito inteligentes para poder ter feito aquele carro com propósito, existe algum sentido na nossa inteligência, não tem a ver com a Bíblia. Existe algum sentido de que esse corpo humano nosso tenha sido criado e formado sem um ser extremamente inteligente e poderoso por trás disso para poder elaborar isso? Ainda para comparar com um carro, olha, tem alguma coisa que o ser humano faz que funciona, que o dia a dia está sendo utilizado e que tem essas qualidades que a gente tem? Por exemplo, a gente, por muito tempo, a gente vive sem manutenção. Depois chega aí numa idade como a minha aí, um pouco antes, na verdade, já começa a ter que fazer um monte de manutenção aí. Mas, cara, a gente dura muitos anos usando todo dia sem manutenção. O que é que o ser humano faz que tem isso? Até forno autolimpante. Às vezes eu comprei um forno micro-ondas autolimpante, ou um forno mesmo autolimpante. Falei, pô, legal, né? Agora não vou ter trabalho. Aí depois fui ver, cara, tava tudo encrostado, um monte de coisa. Mas não é autolimpante? Tipo, a gente é autolimpante de verdade. Tanto de porcaria a gente ingere, vira um negócio ali dentro. Ali, o sistema de higienização nosso é um negócio extraordinário, né? De pegar qualquer coisa que a gente coma, um carro desse, você tem que colocar o combustível específico. Se ele for álcool, você tem que pôr álcool. Se ele for gasolina, você põe gasolina. Se ele for a bateria, você tem que ligar ele na bateria. Se for energia, energia, sei lá o nome disso. Então, mas a gente não, a gente tem um sistema que é capaz, que está para além do tal do híbrido, né? Porque praticamente qualquer coisa que a gente come, o nosso organismo tem a capacidade de processar aquilo, de transformar aquilo num monte de nutriente que a gente precisa para tudo, para o osso, para o olho, para o cabelo, para as pernas. Vem uma criança que tem um problema de alimentação, ou seja, por uma questão de morar num lugar ali, não ter recurso financeiro e estar numa situação ali de pobreza extrema, de miséria, que, cara, basicamente vai comer todo dia a mesma coisa no dia que tem. Essa criança ainda não vai crescer como se tivesse tudo, mas ela vai crescer, ela vai desenvolver, né? Em alguma medida isso vai acontecer, ela vai, todos aqueles processos, aquelas etapas vai acontecer com ela praticamente não comendo. Você vê uma criança que tem alguma intolerância, alguma seletividade comportamental de alimento, tem gente que come 2 ou 3 alimentos por muito tempo, por conta de seletividade comportamental, e não adianta, ele vai comer arroz a vida toda, por exemplo, e não aceita outra comida e você não vai colocar nele. E ele vai comer aquilo ali, o organismo vai tirar ali por algum tempo boa parte dos nutrientes que se precisa ali para ele. Isso é uma capacidade extraordinária, assim. Como é que cria um negócio desse sem uma inteligência, né, para que isso possa acontecer? Nosso sistema de visão, né, de pegar as imagens, de olhar tudo e de transformar isso, de repente, em informações aqui no cérebro da gente, a gente processar essas informações, a capacidade que a gente tem de zoom, de focar a imagem, né, de enxergar perto, de enxergar longe. Eu perdi a capacidade já de enxergar perto, estou precisando de óculos. Eu falei, depois de um tempo você começa a precisar de manutenção. Mas é algo extraordinário, a nossa capacidade de audição, né? De ouvir os sons, identificar, interpretar, jogar para o cérebro isso dali e tal, de locomoção. Você vê há quanto tempo que a robótica, com toda essa inteligência humana por trás, há quanto tempo tenta fazer um negócio simples assim, ó, de pegar um robozinho e de manter assim e levar certo aqui, fechar um copo e puxar aqui, sem apertar demais e sem apertar de menos para cair, levar no lugar para poder fazer um movimento certo. Há quanto tempo se luta para isso, para realmente conseguir um negócio simples desse daqui? Bilhões e bilhões de reais envolvidos, inteligências humanas as mais extraordinárias, para pegar só um braço mecânico, fazer, aí vai fazer o teste, aí quebra o negócio. Ou então tem que aí programa ele para pegar mais leve, ele pega mais leve no meio do caminho, pá, porque não era tão leve assim. Aí pega, conseguiu, pega, joga o negócio, vai lá e bate. Uma coisa muito simples a dificuldade que é. Então não dá realmente para a gente conceber a ideia, a nossa inteligência, e é por isso que Paulo vai dizer que a nossa fé é racional, a nossa inteligência não concebe a ideia de que a gente não seja resultado de um ser inteligente. Não me parece, com respeito de quem ainda assim possa pensar diferente, que a gente possa realmente admitir essa ideia, essa possibilidade do acaso como
origem de tudo extraordinário que existe e diga, eu não estou indo na natureza, que a gente poderia ver. Vou pegar vídeos no YouTube sobre o mundo macro, o mundo microscópio, que coisas extraordinárias que existem, mas nós não estamos. Não tem acesso a isso, eu não tenho. Não, estou falando do corpo humano, que é algo que eu tenho. Eu estou todo o tempo, eu lido com esse fato do meu corpo, que sou eu, e eu sou elemento suficiente para eu reconhecer que existem indícios fortíssimos, de que Deus existe. Não tem como Deus, eu não tenho a prova dele. Eu não consegui colocar ele no laboratório, mas não tem como Deus realmente existir, né? E aí esse vídeo aqui é justamente sobre a formação, a beleza da formação desde a fecundação ao nascimento. E eu gosto, enquanto só antes do vídeo ali, Salmo 139, enquanto você vê o vídeo, lembra desse versículo, Salmo 139, de 13 a 14. O salmista diz, orando uma oração, ele diz, pois tu formaste o meu interior. Isso aí já está falando aqui do nosso o ser nosso, que nem é material, não vamos nem entrar nisso. Aí ele fala, tu me teceste, agora assim da parte física, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, eu amo essa expressão, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe bem. Independente da contemplação das obras lá para fora, só eu sou obra suficiente, extraordinária e suficiente, desde o momento da fecundação até o nascimento e depois ao meu funcionamento, já é assombrosidade e maravilha o suficiente para realmente eu ficar encantado com Deus. Pode colocar o vídeo, por favor, PH? Dá uma pausa aí para mim. Desculpa chamar a atenção, isso aqui é uma das coisas que me encantam demais. Você vê que são duas partículas, praticamente ali microscópica, a parte masculina, né, a semente microscópica, e a parte da mulher, do óvulo, é praticamente microscópica, ela está bem no limite da visão humana. Eu pesquisei a respeito, então ele está bem no limite do que os nossos olhos conseguem ver, seria justamente o óvulo ali, de 100 alguma coisa, esqueci o nome. E aí, então, olha que duas partículas, então, elas se encontram, praticamente microscópicas, as duas, uma do homem, a célula, que eu disse que a célula da mulher, justamente a maior célula que existe é esse óvulo. E aí, quando você junta essa muito microscópica do homem, né, e aí essa da mulher, então, quase microscópica, e eles se juntam, aí ele começa todo esse processo. Vê se a gente vai comparar lá com a fábrica, que tinha um monte de equipamento, teleguiado, e olha que depois que pega, ainda tem a gente da defensoria, pega volta e meia essas coisas, né? Até de fabricação, erro lá do vice que estava ali escondido, né? Porque passa ali e durante o processo lá de fabricação deu algum problema, o vice puto. E aí, de repente, você vê que mesmo com aquele monte de coisa funcionando ali, mas já tinha o maquinário, já tinha nas prateleiras a porta para pôr, o capô para pôr, o motor já estava lá, a bateria estava lá, só de puxar para a gente já é um negócio que não dá para acreditar. E aqui o negócio começa praticamente do nada. Tem duas partículazinhas microscópicas e elas então se encontram. Quando elas se encontram, elas viram uma só. Quando elas viram uma só, elas começam então a se multiplicar. Esse processo que a gente estuda na biologia, né, a meiose aqui. E ela vai então, ela vai se dividindo e multiplicando. Uma vira duas. E aí são duas, e de repente cada uma vira duas e vai virar 4. E aí vai virar 8, e vai virar 16. E ainda muito, muito, muito pequenininho.
E o que me chama muito a atenção é que se fosse algo para virar a mesma coisa, uma célula que se multiplica, e de repente agora de tanto que multiplicou ela está visível, virou um embrião, por exemplo, depois virou um bebê, virou uma pessoa, mas se é tudo a mesma coisa, ainda para mim é fácil de eu conceber, mas quando você pensa que isso acontece, em que as células elas vão multiplicando, só que não com a mesma informação. O núcleo delas, de repente, começa a ter informações diferentes. Uma vai tomar características de cabelo. Algumas, milhões, bilhões, trilhões, sei lá quantos zilhões lá, vão tomar forma de cabelo e vão para o lugar certo onde o cabelo tem que estar. Outras vão tomar características próprias de visão e vão para o lugar certinho onde é para a visão estar, e ali, com funções diferentes da visão, elas vão se multiplicando e tomando seu lugar. Uma outra parte, elas, ainda que se multipliquem, elas vão ser do sistema digestivo e de partes diferentes, com funções diferentes do sistema digestivo, e cada um assumindo o seu lugar. Outros vão ser da fala, da comunicação do cérebro com aquilo, do próprio cérebro. Uma única junção, uma única célula, e vai se multiplicando, mas ao se multiplicar, elas vão tomando o seu núcleo, informações. Ela tem a essência do DNA, mas em algum lugar dela a informação ela tem uma diferença, e vai mudando essas diferenças na medida em que vai tudo com uma perfeição. E se não existe um ser extremamente inteligente para ter projetado isso e garantir que isso aconteça desse jeito, isso não tinha a menor chance de acontecer. Então só queria chamar a atenção, enquanto está rolando ali, essa questão, lembrando que foi apenas uma célulazinha que vai dar origem a tudo isso. Não tinha nada na prateleira para se buscar.
se a gente pegou aquela explosão no início lá, que é uma das explicações aí, né? Que alguns querem dar para o surgimento de tudo. Se a gente fosse imaginar que esse aqui que fosse o universo, fosse esse bebê aqui, fosse o universo, é só desse tamanhozinho de uma pessoa, né? E que começou lá. E as duas partículas que aconteceram, que se juntaram lá no universo, imagina que fosse essa do bebê. Elas já tinham que existir. Vamos eliminar aquela pergunta lá. Tá, e quem criou essas duas partículas, né, irmã? Vamos deixar isso lá. Mas vamos conceber que elas duas sempre existiram, né? Tem alguma possibilidade desse encontro delas duas acontecer? De sair essa coisa extraordinária? Eu, por exemplo, que estou aqui, né? Mas aquele, né? Esse desenvolvimento extraordinário como ele acontece. O universo é harmônico e extraordinário numa dimensão muito maior. Mas é também extraordinário o universo. Não dá para conceber que algo sem uma inteligência gerasse, seja aqui no nosso nível como um ser humano. E tantos animais que existem, tanto e outro. E aí isso se repete, né? Sempre que tiver esse encontro lá dessa partícula de um homem e de uma mulher, de novo o processo vai acontecer nessa perfeição, nessa coisa extraordinária, né? Volta ali para o slide para mim, por favor. Onde eu estou? Aí. Então, a gente volta para aquele ponto lá do provas e indícios. Não, eu acredito que você não tem como negar que realmente não tem como. Acho que você tem que concordar comigo que não tem como um Deus não existir. Pode não ser o Deus que eu sirvo, pode não ser o Deus dessa Bíblia aqui, o Deus do cristianismo, pode não ser esse Deus, mas que tem que existir um Deus, tem que existir. A inteligência da gente não concebe outro fato. E aí, se a gente estava falando sobre a relevância, por quê? Qual a relevância de Deus existir ou não existir? É que se ele de fato existe, eu não posso viver a minha vida irresponsavelmente, aleatoriamente. Eu não posso deixar a minha vida me levar e eu ser levado pela minha vida. Então, eu realmente preciso partir para essa busca. Para a busca de que Deus é esse? Tem algumas religiões que apresentam Deus dizendo, olha, é o meu Deus, é esse aqui foi quem fez tudo. Alguns até ainda vão trabalhar como tendo sido também criação, alguns deuses aí, mas então nem responde nem essa pergunta originária, né? Mas eu queria fazer um convite para você, tanto você que é da igreja, quanto você que está visitando a gente, seja aqui ou seja num outro lugar, para que você não, e você que está aqui, que decide, não vou estar mais lá, é muito chato, eu vou embora também, vou acompanhar a galera que saiu, mas eu faço esse convite a você, independente de ser aqui ou de ser fora, faça essa busca. Não tem nada, nenhuma explicação que vai fazer mais sentido do que a da Escritura. Pode estudar qualquer outra religião, não tem explicação nenhuma que vai fazer, de longe, o sentido que a Bíblia faz. Ela tem as respostas absolutas? Como dissemos, não, porque justamente você tem algumas questões que a nossa mente não alcança. Mas, como Paulo vai dizer, a nossa fé é racional, mas tem que então passar dessa coisa de querer que Deus seja provado que existe, admite esse pressuposto como verdadeiro de que no princípio Deus criou, que ele já existia e que foi ele quem criou tudo, e agora eu começo a acompanhar as explicações aqui que são dadas justamente a partir do pressuposto de que Deus existe e admitindo que ele tenha criado tudo. Depois dessa busca, desses estudos aí, então, é que você vai poder dizer até que ponto que você concorda, não concorda, vai querer buscar outro, já quer comparar ao mesmo tempo o que quer. Porque para além da nossa mente, durante a sua caminhada de busca, é como está lá em João capítulo 5, Jesus vai falar que esse conhecimento ele acontece em 2 lugares e de 2 formas. Ele fala da Bíblia, da Escritura que existia na época, era o Velho Testamento, e ele fala que realmente isso aqui deve ser muito estudado, porque isso aqui contém a vida eterna e testifica sobre Jesus, que é Deus. Então, isso aqui dá testemunho sobre Deus, fala sobre Deus, sobre esse Deus que a gente está buscando. Só que ele fala, então, chama a atenção, porque os religiosos na época, como a gente tem dito, eles faziam o quê? Eles ficavam só estudando, tentando o intelecto sobre Deus, mas não partiam para um relacionamento como Deus, e ele diz, mas vocês não querem vir até mim para ter vida eterna. Vocês estudam, está falando para doutores na lei lá. Vocês estudam aqui porque vocês acreditam em a vida eterna.
E, de fato, elas dão testemunho a meu respeito, Jesus disse, mas vocês não querem vir até mim para terdes a vida. Porque aí a vida eterna verdadeira, sendo Deus vida, fonte da vida, ela vai acontecer num relacionamento. Aí sim, é no relacionamento com Deus que acontece no nosso espírito, é que de fato nós provamos Deus. Para o outro, não, para mim. Para o outro eu nunca vou provar Deus, porque isso acontece aqui no meu espírito. Mas você vai experimentar convicções a partir da sua experiência de relacionamento pessoal e íntimo com Deus, que para você está cabal e definitivamente provado a existência de Deus. Você nunca mais vai cogitar, independente de qualquer coisa, que Deus possa não existir, independente de circunstâncias, independente de supostamente a ciência agora provou por A mais B que Deus não existe. Eu vou dizer, olha, algum erro você fez nesse cálculo, porque eu conheço Ele, Ele mora em mim, eu moro nele, a gente tem um relacionamento, e alguma coisa deu errada nos seus cálculos, não vai mudar nada para mim sobre a existência de Deus, esse cálculo que você fez. Então, esse Isaías capítulo 66, versículo 2, é um dos textos que eu amo na Bíblia, porque ele diz, darei, pois, Deus falando através do profeta, darei, pois, a minha atenção e estima a este. Como é que um ser da grandiosidade de Deus vai poder ser conhecido e percebido por nós? Imagina um bichinho microscópico que esteja por aqui, na minha pele, por exemplo, ele tem como ter percepção de mim e se relacionar comigo? Um bichinho microscópico, ele é tão pequeno que ele não tem como ter a minha percepção. Não tem como me relacionar com ele, a gente manter uma amizade, manter um relacionamento, a gente conversar, a gente trocar ideia, um ajudar o outro. Não tem, sabe, com consciência, não existe como. A única maneira que tem de a gente conhecer Deus no Espírito é se ele se revelar, porque ele, como um ser superior, ele pode se revelar para a relação. E aí, então, é justamente que a gente tem que fazer, então, o que eu faço para Deus dedicar essa atenção, apontar essa atenção e essa estima para mim, para que ele se revele para mim? Ele diz para quem? Ele diz ao humilde e arrependido de espírito, e que dedica o seu amor reverente à palavra. Estudar sobre ele é um passo anterior, que antecede a minha relação com ele. Porque quando eu estudo sobre ele, eu mostro interesse realmente por ele, eu mostro que eu tenho um desejo por ele. E aí, de repente, ele diz, rapaz, quer saber? Eu vou me revelar. E aí ele começa, então, a se revelar no espírito da gente. Aí, para muito mais do que a letra, que, como Jesus diz, mata, aliás, Paulo que fala, né, que a letra mata, mas o espírito da letra traz vida e vivifica, o que nós queremos é vida. Então, vai em algum momento, quando isso acontece realmente aqui, com amor e reverência, quando eu amo a palavra de Deus, eu não estudo por obrigação, mas eu estudo porque eu realmente quero conhecer Deus, ele vai olhar e vai dizer, tá bom, eu vou começar a me revelar para você. Essa é a promessa dele. Então, o que eu convido você, independentemente, se é aqui, se você é membro daqui, e repito, mas vai sair porque já não está mais aguentando o meu jeito, só não deixa de continuar nessa busca de um relacionamento com Deus. Ou você que não é daqui, independente se quer vir com a gente, que a gente então está começando essa caminhada, estudando a Bíblia sobre justamente quem é Deus à luz da Bíblia, para um conhecimento não apenas no cognitivo, mas a revelação também na alma e no espírito, convido vocês que possam estar com a gente aqui, tanto quem é daqui, quanto quem não é daqui. Mas se não for para ser aqui, que num outro lugar vocês possam encontrar um lugar para vocês fazerem isso. Por quê? Se é verdade, eu não tenho dúvida que é, e a sua mente, com certeza, ela diz que realmente tem que ser verdade, que existe um Deus, que você, com essa beleza e complexidade e harmonia que você é, e todo o resto da natureza, tem que ter sido feito por um ser inteligente, você tem necessariamente que buscar qual é o propósito da sua vida. Você não pode vivê-la irresponsavelmente. Você tem que dizer, cara, um dia eu vou ter que prestar... existe a possibilidade de eu um dia ter que prestar conta para quem me fez, e se for verdade. E independente até de prestar conta, cara, se alguém me fez, será que eu estou vivendo o propósito que ele me deu? Certamente um ser inteligente como esse, capaz como esse. Se ele me fez com um propósito, esse propósito dele deve ser top. Não tem sentido em que não seja algo muito bom. Tudo que ele faz é perfeito. Eu não preciso lutar contra esse propósito achando que os meus propósitos são melhores do que o dele. Não teria sentido que um ser grandioso como esse, que faz tudo perfeito, fizesse, de repente, me fizesse e colocasse um propósito para a minha vida em que fosse tornar sem sentido a minha vida e fosse tornar a minha vida menos boa do que de fato ela vai ser ou seria, seguindo e cumprindo esse propósito de Deus.
Então esse é o meu desafio para vocês. Mas fato é, eu entendo que em Deus existindo, e você concordando que Deus existe, seu casamento não pode continuar o mesmo. Independente do quão bom seja, quão bom marido e boa esposa você seja, como referencial é Deus e é Jesus, com certeza ainda tem muito para você melhorar na forma de tratar seu marido, na forma de tratar sua esposa, na forma de tratar seu filho, na forma de tratar seu pai. Independente de quão bom profissional você possa ser, se existe um Deus e um propósito para a sua vida, certamente você precisa ser um profissional ainda melhor do que você tem sido. Se existe um Deus e a sua vida foi feita com um propósito, com essa beleza que foi ali, não seria o fim, mas seria apenas o começo dela, eu diria para a doutora Ana Carolina, que a Conceição entregou e disse que, na verdade, ela viria aqui para poder agradecer a Deus por ter passado na OAB, né? A doutora Ana Carolina é outra estagiária também, minha, na defensoria. Esse deve ser namorado dela, né? Seja bem-vindo, viu? E aí, Ana Carolina, se é verdade que Deus existe, e Ele existe, e que Ele que te fez com essa beleza, harmonia, complexidade, como Ele te fez e todo o resto da natureza, então Ele tem um propósito para você. E Ele tem um propósito para a sua carreira. Ele tem um propósito para essa OAB que você está pegando. E você não pode, então, viver apenas dizer, pronto, agora eu posso fazer o que eu quiser com isso aqui, direcionar no sentido apenas de ganhar dinheiro ou de receber aplausos. Não, peraí, tem que ter um propósito. Deus, me ajuda a pegar isso daqui e não só isso, mas como parte da minha vida, pegar realmente essa carteira que me autoriza a fazer tanta coisa e abre tantas portas, para eu não abrir portas apenas para mim, mas que principalmente seja para abrir portas e para desenvolver ações que possam estar de acordo com o propósito para a minha vida e estar buscando esse propósito, tá bom? Se você veio aqui para poder agradecer a Deus por isso, saiba que a única gratidão que realmente Deus reconhece é essa gratidão da santificação, da consagração, da gente consagrar para Ele tudo o que Ele dá para a gente e a própria vida da gente. Então, a maneira é justamente você consagrar essa sua carreira e dizer assim, Deus, bora, vamos comigo, vai me dando a direção para onde é que é para eu ir, o que é para eu fazer com isso daqui, tá bom? E assim Deus possa te abençoar, tá? Então, meus irmãos, vamos nesse sentido tomar a Santa Ceia. E nessa linha desse convite aqui para vocês é essa. Se você é cristão, se você já tem um relacionamento com Deus, você já acredita mesmo que Deus existe, está nessa busca, então você vai tomar a Santa Ceia se você faz esse propósito, eu vou continuar nessa busca cada vez mais, eu quero buscar mais Deus. Aí você, então, está autorizado a tomar a Santa Ceia, e você vai receber o pão e vai receber o cálice, e o momento, então, disso é onde você vai estar dizendo para si mesmo, juntamente aqui com a igreja, vai estar dizendo, eu vou partir para essa busca, ainda com a intensidade maior e uma seriedade maior do que a que eu venho aplicando até esse dia de hoje. E se você ainda não tem uma experiência com Deus, com esse Deus do cristianismo, da religião cristã, esse Deus da Bíblia Sagrada, mas de repente você diz assim, cara, eu vou também partir para essa busca, e você faz esse compromisso de uma maneira realmente sincera, você está convidado também para receber os elementos aqui, para pegar o pão também e receber o cálice. A única coisa que Paulo condena é o quê? É de a gente comer, participar desse momento da ceia, é indigno, ele diz, aquele que come sem a consciência do corpo, sem entender o que está acontecendo. Mas quando eu, na verdade, ainda que seja no nível de um start, como a vida quando começa ali, eu estou tomando a decisão hoje e digo assim, cara, o corpo de Cristo, eu quero partir para essa busca agora sobre esse Deus, sobre o corpo dele, entender mais ele, me relacionar mais com ele, considera isso como um primeiro passo seu, então você já faz parte desse corpo e você então é convidado para participar da gente da Santa Ceia. Aí, enquanto o tio Janjão, o pastor e o Cícero, né, vão estar distribuindo ali para a gente, o Will está tocando essa música ali, que muitos de vocês conhecem, né? Linda música, que fala justamente sobre isso, e que esteja você em oração, reforçando aí esse seu compromisso da busca de Deus. Não é da razão, porque Deus nunca vai ser provado, mas realmente em um relacionamento num outro lugar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência,
e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, se duvida Ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus, dono de toda. Aleluia, Deus. O Senhor não é para ser explicado, Senhor Deus. O Senhor não cabe na nossa mente. Deus, conscientes disso, Pai querido, nós fazemos hoje, renovamos e reforçando hoje o nosso compromisso, a nossa busca, Senhor Deus do Senhor, de prosseguir em conhecer cada vez mais o Senhor, não apenas na nossa mente, no nosso intelecto que é limitado, mas, Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor e dizemos: vem, Senhor, habita, se o Senhor realmente existe, se é verdade, Senhor Deus, revela-te a nós, Senhor Deus, revela-te ao nosso coração, Senhor Deus, e faz morada em nós. Senhor Deus, como o Senhor faz o desafio, o convite ali no livro de Apocalipse, dizendo: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Deus, nós estamos agora, Senhor Deus, abrindo a porta do nosso coração, Senhor Deus, e dizendo: pode entrar, Senhor Deus, e vem cear com a gente. Vem, Senhor Deus, fazer parte da nossa vida, vem assumir o controle da nossa vida, vem para muito mais, Senhor Deus, do que ser alguém sobre quem nós entendemos e talvez até viremos doutores sobre o Senhor, Pai, mas que o Senhor seja alguém, Pai querido, com quem de fato nós nos relacionamos, com quem de fato nós temos uma amizade. Senhor Deus, a partir de quem de fato nós encontramos o real valor, o real sentido e propósito da nossa existência, e tudo comece a fazer sentido e tudo passe a ser prazeroso. Pai, no nome do Senhor Jesus, é sob esse compromisso, Pai querido, que nós agora comemos do pão e bebemos do cálice consagrado, santificado e separado para o Senhor. Pode comer do pão, meus irmãos.
Pode tomar o cálice. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Oi. Valeu, obrigado, PH. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tem alguma coisa? Algum pastor quer fazer alguma palavra? Se quiser, fica à vontade. Então, só rapidamente alguns avisos. A gente tem o culto aqui, né? Todo domingo às 19 horas. E convido você a tentar chegar um pouco mais cedo para já estar se ambientalizando. E estou sempre pedindo para o pessoal deixar uma música ambiente para a gente já estar em oração e começar. E desafio, ao invés de chegar e a gente já ir tendo comunhão uns com os outros, que a gente chegue já com a consciência, cara, eu vim aqui, o principal é o meu encontro com Deus. Eu quero encontrar também com a Marta, com o Francisco, com o Titonho, quero encontrar com o Tijanjão. Mas o principal é encontrar com Deus, então eu vou mais com esse foco, como Jesus disse, quando 2 ou 3 se reúnem no meu nome, ali eu estarei. A gente já vai chegando com essa consciência para realmente mostrar, para nós mesmos principalmente, que nós realmente estamos aqui para um encontro em nome de Jesus. E aí, então, o Wilton tem começado às 19 realmente, a gente não tem praticamente atrasado. E aí, ao final do culto, a gente tem um momento aqui de comunhão, onde a gente pode, então, aí sim, curtir mais a presença um do outro. Então, fica aí o meu reforço. Todo domingo, então, a gente tem às 19 horas. Às quartas-feiras, nós temos o culto de oração. Tem sido uma bênção. No quarta passada, eu estava com um problema de saúde, não pude vir. E nessa próxima quarta, tia, eu não vou poder de novo. Eu tenho uma reunião, tá bom? Embora seja virtual, mas ela é justamente às 20 horas. E aí, então, não vou poder participar, tá? Eu preciso já estar conectado, já com tudo no jeito, então não daria tempo. Mas incentivo muito, realmente, Deus tem abençoado, tem sido uma bênção a reunião de oração. Nós precisamos, a igreja precisa, então, às 20 horas, às quartas-feiras. Outra também é essa campanha que a irmã Terezinha, que inclusive não está bem de saúde, vamos continuar orando por ela. Ela é quem começou essa campanha aqui do quilo, né? Pedindo para a gente poder estar trazendo alimentos não perecíveis, para a gente formar a cesta básica aí para doar para quem precisa. Se quiser trazer a cesta toda também, pode ficar à vontade, né? Cada um conforme as suas condições e conforme Deus coloca no seu coração, que possa trazer aí para abençoar outras pessoas.
com aquilo que Deus tem abençoado a gente, um pouco daquilo, né? A outra coisa, da gravação, né? A lei de proteção aos dados, ela diz que a gente precisa de ter autorização para fazer veiculação das imagens de pessoas, e como a gente publica no YouTube, né, em alguns pedaços no Instagram, em redes sociais, se você esteve num ângulo aqui que a câmera pode ter pego você e você não quer que a sua imagem apareça, é só dar um toque na gente, não tem que dizer o porquê, não tem nenhum constrangimento, e aí a gente vai editar o vídeo para que não apareça e você possa ficar bastante confortável, tá bom? E se você é sempre assim, então não deixe de vir só porque a gente grava, a gente não sobe ele ao vivo, um dos motivos é esse, e aí então se você não concorda, a gente vai editar e vai tirar, mas pode continuar vindo e cultuando ao Senhor, tá bom? Mais alguma coisa? Algum aviso? Não? O Francisco conseguiu lá pegar, né? Então a gente tem um sanduíchezinho, um mini sanduíchezinho para a gente comer ali. Espero que não dê, que são 25. E se não der, é porque a gente passou de 25. Estou orando a Deus que não dê e que alguém fique sem comer. Não tem problema se for eu. Mas se der também, tá bom demais. Se aí para a gente comer mais de um também vai estar bom. Deus abençoa. Obrigado, pessoal da Defensoria aí, por estar aqui, viu? Muito bom poder ter vocês atendido o meu convite. Deus abençoa, tá? Então, não tenham pressa de ir embora e vamos estar confraternizando. Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor nos deu e nos dá. Deus, eu abençoo agora o teu povo, Senhor Deus, a tua igreja, os teus filhos, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus. Pai, juntamente com os demais pastores aqui da igreja, Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor Deus, cada pessoa que aqui esteve, aqueles que não vieram por realmente algum impedimento. Deus, estão abençoados, que possam também receber a tua provisão. Senhor Deus, e que a cada dia da semana, Senhor Deus, quando no momento do devocional, das suas orações, e eles forem, Senhor Deus, pedir o pão nosso de cada dia e pedirem a provisão de cada dia, Deus, que a porção daquele dia, Senhor Deus, já liberada aqui, que a porção daquele dia possa ser entregue, Senhor Deus, a cada um dos seus filhos, no nome do Senhor Jesus. Provisão, Senhor Deus, na saúde, na inteligência, provisão nos relacionamentos, Pai querido, a provisão nos negócios, Pai, a provisão dos relacionamentos. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor e declaramos que assim seja, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.